Bom, e para falar sobre essa expectativa, gente, sobre essa nova etapa de negociações dos Estados Unidos, a gente conversa agora ao vivo com o economista e professor de Relações Internacionais do IBMEC, José Niemeyer. Vamos ver se ele vai... Aqui está com a gente já, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo, professor. Obrigada por conversar com a gente. Oi, Muriel. Eu estou aqui no interior deste país, onde se produz de tudo. Inclusive, tem a ver com a sua entrevista, né? Estou aqui dentro do agronegócio. Maravilha! Vamos já trazer essa relação, então. Quero entender o que a gente pode entregar para os Estados Unidos na sua avaliação para conseguir aí essa negociação, para pelo menos avançar, de certa forma, com essa negociação. Olha, Muriel, enquanto a gente não faz a ferrovia transoceânica, que vai sair de Santos ou Ilhéus e vai chegar no Peru, nós vamos colocar todos os produtos agrícolas nossos com muita oferta e preço no Pacífico, e aí eu acho que aí seremos o grande ofertante de alimento do mundo. Hoje nós somos o terceiro produtor agrícola, ficamos atrás dos Estados Unidos, que é o segundo, e China, que é o primeiro, mas até lá nós temos que continuar a negociar do ponto de vista do comércio exterior atual. E aí nós temos muito a oferecer para os Estados Unidos. Mas eu tenho a impressão que os Estados Unidos estão querendo se aproximar mais do Brasil e não apenas fazer importação. Eu acho que os Estados Unidos quer, e acho que isso é estratégico para a relação entre ambos os países, também trazer investimento direto para, por exemplo, explorar as terras raras aqui no Brasil, os minerais de terras raras. Porque o Brasil só exportar, eu acho que o Brasil já está num outro patamar, inclusive de logística, indústria. Eu acho que o Brasil devia fazer uma outra opção, que era, junto com os Estados Unidos, em parceria, empresas privadas e mesmo públicas, se for o caso de alguma empresa norte-americana que atuar nesse setor empresa pública, que eu não acredito serão empresas privadas, para nós podermos produzir o mineral e exportar a partir de um processo industrial aqui no Brasil, de exploração, de explotação do minério e o início de um processo industrial para que ele seja depois vendido para os Estados Unidos, exportado para os Estados Unidos ou mesmo para outras empresas que precisem desse mineral também, ou dos produtos advindos desses minerais. Eu acho que a relação do Brasil com os Estados Unidos, Muriel, tem que ser uma relação de cooperação econômica internacional, e não necessariamente só de comércio exterior. Perfeito, esse é um ponto importante. Só que ao mesmo tempo a gente está diante desse cenário e avaliando o cenário com Donald Trump, o que a gente percebe é que muitos países às vezes saem perdendo diante dessas negociações, porque a tarifa ela já existe no fim das contas, né? O Brasil vai ter que abrir mão de alguma coisa praticamente para conseguir negociar, para diminuir essa tarifa, e aí vai ter que certamente negociar, principalmente terras raras, né? A gente viu o próprio presidente Lula falando de novo que as terras raras não vão ser, aí não vão ficar para os outros países, mas a gente sabe que essa é uma discussão ainda muito inicial e Donald Trump já está ciente da importância das terras raras e principalmente do poderio da China com relação a isso. Então, queria entender o quanto que a gente pode sair perdendo nessa negociação, porque diminuir as tarifas é algo positivo, principalmente para os setores que estão sentindo. Mas, de certa forma, a gente pode sair perdendo em alguma espécie aí de negociação, se, dependendo de como avançar, enfim? Essa é a questão, Muriel. Por isso que eu falei de nós tentarmos focar mais em investimento norte-americano no Brasil, para, junto com empresas brasileiras, explorar e depois exportar até os minerais de terras raras. Mas isso não é possível no momento, porque isso demora. E, pelo que eu estou percebendo, num sistema internacional muito pouco cooperativo e muito competitivo e mesmo conflituoso, os Estados Unidos precisam desses minerais rápido. Mais um motivo para que os negociadores brasileiros que estão indo ao Washington negociar, e é importante que não só o vice-presidente Alckmin, mas também o ministro Haddad estejam lá, para a gente poder, junto com os empresários brasileiros, trabalhar essa questão da negociação no curto prazo, até podendo fazer uma troca. O problema é que aí nós teríamos que fazer cálculos, seriam uma análise muito técnica, se vale a pena para o Brasil, mesmo os Estados Unidos diminuindo as tarifas de importação de suco de laranja, de carne, os laranjas já diminuíram, né? Mas de carne, de café, dos produtos que continuam taxados, se valeria a pena para o Brasil, do ponto de vista da sua soberania econômica, exportar esses minerais para os Estados Unidos a partir de uma joint venture com empresas norte-americanas aqui no Brasil, ou se valeria mais a pena que esses minerais passassem por um processo industrial, como eu falei no início da nossa conversa, aqui no Brasil. Este é um trade-off, uma questão importante para a gente pensar.
eu tenho a impressão que o governo brasileiro não vai fazer algo de fogadilho e começar a explorar essas terras raras e exportar esses minerais de uma maneira muito abrupta. Isso vai ter que ser mais discutido. Agora, o presidente Trump, para isso, também precisa repensar as tarifas, que eu acho que ele vai repensar para alguns produtos que continuam tarifados. Vai ser uma negociação interessante da gente acompanhar, mas é muito importante, Muriel, que nestas negociações, além do vice-presidente e do ministro Haddad, participem também autoridades ligadas, por exemplo, a investimento norte-americano aqui no Brasil, que é o pessoal que está representado na ANCHAM, na Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. E também os industriais ligados ao setor de mineração, que podem contribuir conversando com os empresários ligados ao setor de mineração dos Estados Unidos, para que se criem não apenas linhas de comércio, mas para que se crie também cooperação econômica internacional entre o Brasil e os Estados Unidos, do ponto de vista da exploração desses minerais. Perfeito. E aí, diante dessa possibilidade de trégua tarifária, o Brasil trabalha com essa possibilidade durante as negociações, que devem durar em torno aí de 90, 60 dias, como a gente conversava agora há pouco. E aí, queria entender, na sua percepção, quais são as chances dessa trégua tarifária acontecer? Porque o Brasil está trabalhando com essa possibilidade desde aquele encontro, esse encontro que a gente vê na imagem aí de Donald Trump e do presidente Lula. Eles já queriam que a trégua tarifária começasse nesse momento. E é interessante que essa trégua tarifária, da mesma espécie, já acontece e aconteceu entre a China e Estados Unidos, que teoricamente o cenário é muito pior. E a trégua tarifária não só durou 90 dias, né, professor, como se estendeu por mais 90 dias. Então eu queria entender quais são as chances dessa trégua tarifária realmente acontecer ou da gente ter que esperar realmente por mais um tempo até efetivamente a gente ter talvez uma redução aí nas tarifas. Muriel, a sua pergunta é muito importante e ela envolve, na verdade, economia política internacional e segurança internacional, na verdade, porque você está me perguntando se os Estados Unidos, ao negociarem com a China e terem um tipo de negociação com a China, eles terão o mesmo tipo com o Brasil. Penso que não, porque a China é muito mais poderosa que o Brasil. A China caminha para ser a principal economia do mundo. Hoje ela já detém quase 50% das linhas de comércio do sistema econômico internacional. A China é um país nuclear, é um país que tem um espaço vital garantido do ponto de vista da sua soberania, o Brasil também, mas um país muito mais poderoso que o Brasil, né? Então, e também a China faz parte de uma interdependência complexa com os países, que os países precisam muito da China, inclusive os Estados Unidos da América, principalmente porque a China importa muito dos Estados Unidos. Agora, o Brasil pode se utilizar do modelo chinês, conversando com o presidente Trump e sua equipe, que, com relação à China, ocorreram alguns pontos nas fases de negociação que foram importantes para a própria negociação. E aí, a partir disso, por exemplo, discutir a questão da trégua por esse momento. Seria um sinal muito importante do governo norte-americano dar esta trégua com relação ao tarifaço nesses próximos dias, até as negociações ganharem mais força, mais musculatura. Agora, para isso, precisa ver o que o Brasil, como você falou desde o início, o que o Brasil vai oferecer. O Brasil pode oferecer dar essa iniciativa de exploração dos minerais de terras raras aqui. E eu tenho a impressão que o Brasil também ganhou um certo peso, não é tão relevante quanto a China, mas ganhou um peso importante, Muriel, porque o cenário internacional está muito complicado. E o controle do espaço hoje da logística para os vários setores produtivos do mundo é fundamental. E eu tenho a impressão que tanto a Casa Branca, como o Pentágono, como as agências de inteligência dos Estados Unidos perceberam que o Brasil está longe do centro de ruptura. É um país que tem uma sociedade organizada, um setor econômico e agropecuário, por exemplo, muito forte. Eu acho que eles estão observando o Brasil como um lugar interessante para fazer negócio, muito mais interessante que outras regiões do mundo que são muito sensíveis. Então, acho que isso pode contar. O Brasil acabou ficando, nesse sistema internacional muito conflituoso, meio que longe desses centros de ruptura. Isso é importante para o Brasil, mas volto a dizer, é importante também que tanto empresários brasileiros como o ministro Alckmin, o vice-presidente Alckmin, o ministro Haddad, na hora de conversar com os Estados Unidos, saibam o que eles vão oferecer em contrapartida. O Brasil precisa oferecer em contrapartida. Se vai ser minerais de terras raras, se vai ser mais negócios na área de satélites, internet com os Estados Unidos, setores que envolvem muita tecnologia, que interessam muito aos Estados Unidos da América, aí eu não sei, mas eles precisam ir municiados de informação para saber o que eles vão oferecer na hora que o presidente Trump falar o seguinte: ok, eu vou baixar a tarifa do café, eu vou baixar a tarifa do dianteiro do boi, que vocês exportam para a gente, que é tão fundamental para o mercado de carne norte-americano, porque forma o preço do hambúrguer. Isso eu vou fazer. Faço também com relação à metalurgia brasileira, vou tirar as tarifas, eu vou diminuir, mas o que vocês vão oferecer? Vocês vão oferecer o quê? Entrada no mercado de internet, de satélites,
né, da entrada no mercado dos minerais de terras raras, é algo que a gente tem que aguardar. Mas eu tenho a impressão, muito em função do sistema internacional, que é um sistema muito entrópico, muito grave a situação atual, que o Brasil tem chance, sim, de mostrar para os Estados Unidos que é um parceiro confiável e estratégico para o futuro. Muito bem. Nós conversamos com o economista, professor de Relações Internacionais do IBMEC, José Niemeyer. Sempre muito bom te ouvir, viu, professor? Obrigada mais uma vez pela conversa aqui e volte sempre. Muriel, você é muito gentil comigo, um abraço a você. Fica muito fácil para as suas perguntas. Queria poder conversar mais com você, mas estou à disposição. E um abraço também ao assinante da CNN Money. Obrigada, professor. Um bom fim de semana para o senhor.